Maniva aqui, mais um Relacionar-se Cast, mais um episódio sobre as coisas que nos afetam também. É um espaço-tempo para a gente investigar a natureza das coisas. Relacionar-se Cast faz parte de um projeto maior que é sobre uma metodologia criativa que investiga a natureza humana, a natureza das coisas, do amor e do comportamento também. Vou fazer a minha autodescrição rapidinho. Maniva aqui, sou uma mulher branca de 40 e poucos anos, tenho cabelo comprido, claro, meu rosto é fino, estou com alguns desenhos de maquiagem desenhados porque eu sou toda criativazinha. Estou com uma camisa verde e tenho estatura média. Hoje vou pilotar esse espaço-tempo com a dona Manu Demonte, que é uma amiga que se relaciona também com o mundo das coisas comigo, e a gente é incansavelmente curiosa, né? De onde vem daqueles grandes questionamentos. Então, Manu, muito bem-vinda. Grata, mana. Grata pelo convite, pelo carinho e por me ter, né? Não só aqui, mas na vida. Vou fazer minha autodescrição também. Meu nome é Manu Demonte, sou uma mulher branca, 40 mais. Tenho cabelo castanho, estatura média, tô com uma roupa preta e branca, bem bipolar. E é isso. E bem-vinda, Grata, bem-vinda. irmã. Divirta-se. E mergulhe também, né? Vamos mergulhar. Com certeza. Bom, vou apresentar o Relacionar-se de hoje, que é com o mundo dos sonhos. Prof. Jason, mas também conhecido por um grande analista junguiano. Ele vai falar um pouco dele, mas eu vou só fazer a abertura e dizer que o Prof. É um homem completamente apaixonado pelo inconsciente, pela investigação da natureza humana. Eu gosto muito da maneira como ele conduz a inteligência e a psique dele também, né? Eu já acompanho ele faz algum tempo. É um conteúdo que me atravessa essa realidade psíquica, e eu acho que o Relacionar-se tem esse espaço para a gente poder colocar uma lupa, colocar uma luz nos conteúdos que nos afetam, se relacionar com ele e produzir também conteúdo a partir disso, né, que impacta a gente no mundo. Então, Jason, muito bem-vindo nesse espaço-tempo. E a gente também vai pilotar junto, né, esse lugar e essa conversa. Então, queria passar a palavra para você e dizer que estamos emocionadas de estar de frente contigo aqui. Sempre, né? Não é de frente com Gabi, é de frente com Manu e Maniva, né? Maniva e Manu. Ai, que bom é essa, Manuva, prof. Vamos pra gente usar. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre os assuntos da psicologia analítica, sobre a psique, porque a gente precisa cada vez mais disso, como dizia o Jung, né? E hoje ainda, num dia tão auspicioso que é o aniversário do Jung... Aniversário do Jung, né? 149 anos. Bom, também vou fazer minha autodescrição, então. Né? Eu sou um homem de pele clara, com cabelos escuros, mas já com os branquinhos dos meus 40 e tantos. Um rosto redondo, uma barba que contorna o rosto, uso óculos, estou com um blazer vinho e uma camisa preta por baixo. E podemos começar. Bem-vindo! Esse é um podcast investigativo, né? Porque a gente se relaciona com tudo que a gente vê, né? Andando de carro, caminhando na rua, de repente algo te mostra, algo te atravessa, né? Algo te impacta também. A gente colocou com o mundo dos sonhos, mas também dizendo que a gente vai ampliar para uma realidade psíquica maior. É porque sonho é um assunto do inconsciente coletivo, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse conceito, mas eu acho que começar com o mundo dos sonhos, mas te deixar também à vontade para você conduzir para onde você achar que deve a conversa, né? Isto não é uma sessão de análise. Vale lembrar. Vale lembrar. Ou é também, né? Não deixa de ser... Uma análise coletiva, né? Uma análise coletiva, porque uma sessão de análise é você também escolher um tema sobre você, ou você ser o tema, e investigar aquilo ali também.
Mas a pergunta que não quer calar também é pergunta de milhões, né, prof? Para onde te leva um sonho? Onde é que esse sonho acontece? E aí, trazendo também um pouco... Queria deixar você à vontade, Manu, para interferir quando você achar que deve. Tá bem. Mas os sinais, as mensagens, as representações e as curiosidades que a gente tem sobre os nossos sonhos de todos os dias, para não diminuir um símbolo ou generalizar, porque também ele é todo fragmentado, é muito rico de elementos dentro disso. Mas é curioso a gente saber para onde nos leva um sonho. Então, queria trazer esse primeiro tema. Como a gente falar sobre isso. começa a tentar entender um sonho, assim, Tá. a partir do despertar? Acho que tudo começa, primeiro, a gente entendendo que nós temos um aparelho psíquico que, no mínimo, é duplo. Então, a gente tem todo o cabedal da consciência, que é onde a gente se sabe a gente mesmo. Né? A gente tem aí a nossa identidade, nosso nome, idade, etc. Nossa autodescrição, como a gente fez aqui agora. Mas também existe uma outra camada que a gente vai chamar de inconsciente. O grande problema de quando a gente traz a palavra inconsciente é que ela possui alguns vícios de linguagem e algumas múltiplas interpretações, até porque não é uma palavra nova, é uma palavra que tem história, ela vem antes do Freud. Né? O Freud ele teve um papel importante porque ele dá uma nova estrutura e roupagem para esse conceito, e Jung uma outra ainda, maior e mais ampla, do meu ponto de vista. Mas o primeiro grande desafio nosso é a gente entender que a psique ela é viva. Então, ela não é um objeto, ela não é uma coisa parada ou uma fotografia. E, às vezes, a gente encara o sonho muito assim, como se fosse um objeto. E aí eu sonho, acordo e, nossa, eu tive essa fotografia de noite. Né? Revelei, joguei fora, eu guardei num álbum. E não é assim. Então, começa assim, encarando como algo vivo, como uma comunicação de uma inteligência paralela que te habita. E recolher da cama junto contigo. Isso. Né? E conviver com você um tempo. Né? Ele não é obsoleto só. Ele não é obsoleto. Ele vem da camada do inconsciente, e a camada do inconsciente não tem um compromisso com a nossa cronologia, não tem um compromisso com... Quando eu digo compromisso, eu quero dizer que ela se fundamenta em algo mais da natureza e da essência do que algo mais pautado nas regras sociais que a gente mesmo criou. Né? Bom, então começamos assim, encará-lo diferente. Quer ver, de repente, né? Aquela coisa clara, ou que a gente não está afim de olhar de fato, ou acredita ou desacredita, ou fica em cima do muro, então vai para lá, mas é representado de alguma forma em algum sono. Pois é. E você sabe que o que você traz é muito curioso, porque nós somos a única sociedade de todas as épocas acumuladas que diz que o sonho não serve para nada. Lixo mental. É um lixo mental, ou são resquícios do dia, ou qualquer bobagem dessas que a ciência pragmática e materialista excessiva costuma atribuir. Teve que vir. Por isso que Freud, Jung e esses pensadores foram tão importantes, porque eles resgatam esse conhecimento milenar e começam a trazer para dentro do campo científico sem perder a possibilidade de dialogar com isso. Né? Então, eles também não fazem de um jeito apenas de colonizar, digamos assim, a mente, mas de relacionar-se. Então, é fantástico o nome desse Relacionar-se Cast, né? Porque, para começar, né, o que a gente diz assim, como é que a gente deve abordar os sonhos? A gente deve se relacionar com eles. Começamos assim, né? Como se fosse alguém. Né? Até porque o sonho faz efeito no corpo da gente o dia seguinte inteiro também, né? Quantas vezes você já acordou destruído, cansado, porque você trabalhou a noite inteira, né? E os sonhos mudaram o mundo também, né? Se a gente for parar para analisar alguns exemplos que eu me recordo, assim, o Google veio a partir de um sonho, né? A máquina de costura, as grandes invenções, o DNA, né? Foi quem teve atenção e parece, então, que a criatividade também tem um espaço. É o que eu mais amo, a arte inconsciente. Também tem um espaço. Né? É um encontro entre a consciência e o inconsciente. Né? E o encontro entre a consciência e o inconsciente formam os símbolos, e os símbolos são os sonhos. Um deles, né? Uma das formas que os símbolos aparecem são através dos sonhos. A teoria da relatividade de Einstein também veio através de sonho. Né? É claro que ele estava estudando há muito tempo, ele estava tentando há muito tempo fazer essa conciliação entre energia e matéria, mas o insight fundamental que juntou os elementos que ele estava estudando veio no sonho. Então, o sonho faz piada da gente, ironiza, mas também amplia, cria, revela. Né? E por isso vem
Eu acho que a gente vai falar muito no Jung aqui, porque também é a sua linha. Vamos falar um pouquinho sobre quem é o Jung né? Eu acho que dá para passar isso para você. Eu ia perguntar sobre a possibilidade de experienciar algo divino, tá no corpo psíquico, né? E aí a gente fica falando do Jung, mas vamos contextualizar um pouquinho o Jung, então, se você quiser trazer. Jung foi um psiquiatra suíço. Nascido, então, no século XIX, e ele já tinha uma carreira muito intensa, muito brilhante dentro da psiquiatria. Ele começou a estudar através da teoria de associação de palavras, né, uns experimentos que visavam... Por um acaso, ele encontra, então, uma ideia de inconsciente através desses experimentos. E ele passa a ler, recebe lá um livro do Freud, começa a corresponder com Freud, passa a trabalhar um tempo com o Freud, né? Se torna, inclusive, o predileto. O menino dos olhos. O menino dos olhos do Freud. Até que o Jung, que sempre teve ideias muito originais e nunca as abandonou, conflitua com alguns conceitos fundamentais do Freud. Por exemplo, a teoria de que a sexualidade seria a origem de tudo. E ele diz, não, mas não é bem assim. E aí, num dado momento, né, eles rompem. Vou fechar os olhos para esse menino. E assim... tem gente que maldiz esse rompimento, que não precisaria, ou que... Né? Penso o seguinte, uma pessoa que está atrás de si mesma e buscando a sua própria verdade, é muito difícil que ela não tenha que romper com coisas tão importantes. Né? E graças a isso, ele pôde seguir adiante com suas próprias ideias, fundamentos, sua própria teoria, escreveu mais de 40 obras, né? Mais ainda, porque vão ser lançadas mais. Né? E tão revolucionárias. Hoje a gente consegue fazer a conciliação dessas ideias. Né? Haja vista até que a gente chama de psicologia analítica a psicologia, ou a linha de psicologia fundada então pelo Jung, e psicanálise é fundada pelo Freud. E que muitas vezes a gente até intercambia, por quê? Porque ambos levam em conta o inconsciente. Né? Super. E daí que a gente contextualizou o Jung para dizer... que o sonhador é o sonho, né? Fecha aspas aí para o Jung. Quando o sonhador é o sonho é o sonhador, é porque existe uma direção a esse sonho, existe um apontamento que, às vezes, por si só, no mundo do consciente, da consciência, né? Que é a parte de fora do iceberg, a gente não consegue identificar tudo que nos ocorre, porque cada pessoa também traz consigo um mundo de símbolos. E aí o sonhador é o sonho porque é você desdobrado em alguma outra realidade que não nos vem ao caso agora, mas psíquica, tentando dizer alguma coisa para você, talvez. Mas né? O sonhador é o sonho participando dele ou como espectador dele também, né? Só. Porque às vezes a gente se vê na situação do sonho, e às vezes tu só olha como se tu estivesse olhando de outro lugar. Do observador. O que a Madiva traz, né? Maniva traz. Uma diva. É uma diva. Adorei. Uma diva. É muito importante para a gente entender que no mundo dos símbolos existe uma infinidade de possíveis interpretações a respeito do mesmo objeto. Então, se eu sonho com a cruz, eu imediatamente posso identificar com Cristo. Mas a cruz é muito mais antiga do que o cristianismo. Como é que eu vou entender que um sonho com cruz, o que significa? E aí a gente sai do seguinte pressuposto. O sonho é o sonhador. Porque para reduzir a possibilidade de interpretações possíveis, eu preciso perguntar ao sonhador o que ele referencia com aquilo. O que ele associa com esse símbolo. E, portanto, essa ideia que muitas vezes a gente faz de eu sonhei que o fulano morreu. Aí eu vou ligar para o fulano. Mas não é sobre o fulano o sonho, é sobre você. É como o inconsciente pegou de empréstimo esse tal fulano, trouxe até você no seu sonho e aquilo está morrendo de alguma forma em você ou precisa morrer. Né? É uma das possibilidades de interpretação, por exemplo. Né? Obviamente pode se cumprir o fato lá fora. Pode ser uma sincronicidade, pode ser uma premonição, quem sabe? Não vou tentar explicar isso pela ciência do Jung agora. O que a gente vai tentar sempre olhar é a camada onde o sonho fala de você com você. Então, é sempre um diálogo, uma possibilidade de diálogo. Se você abrir a carta, né? Como diz o Talmud, um sonho não interpretado é uma carta não aberta.
Uau! Que lindo, né? Uau! E fiquei pensando várias coisas enquanto você falava, e aí, entrando nessa dimensão do sonho, falando declaradamente sobre o inconsciente. A consciência e a parte nossa que participa do mundo tá com a cabeça para fora, tá consciente e vivendo aquilo. O inconsciente, eu posso dizer que é tudo aquilo que eu não sei sobre mim? Pode, deve, né? inclusive. Porque é como se existisse um monstro também dentro da gente, se a gente não dominar isso. Quando você não está conscientemente escrevendo, conversando aqui, falando, o inconsciente toma a frente também, né? Ele responde por você. Então, a minha pergunta era fazer duas numa só. Qual que é o mecanismo de operação do inconsciente? Toda vez que eu não estou desperta, eu estou funcionando no automático? Eu poderia dizer que é um piloto automático, assim? Também. Mas lembra que a gente fala que nós temos 2 sistemas psíquicos e eles são vivos e inteligências paralelas? Paralelas é uma que convive com a outra o tempo todo. O inconsciente nunca está ausente. Inclusive, quando a gente está aqui conversando conscientemente, o inconsciente também está conversando conosco. O tempo todo. Ele seja mais presente do que o consciente. Muito mais presente. Né? As nossas duplas interpretações, os nossos erros de linguagem, as nossas figuras, metáforas durante essa linguagem, inclusive as palavras que eu escolho ou esqueço, né? Até dentre as opções que eu escolho. As palavras que eu escolho eu esqueço. Então, aquela história de que deu um branco... Ai. Que branco foi esse? Deu um branco é quando eu dispersei e o inconsciente tomou a frente. Ou ele te tirou aquela palavra por algum motivo. Porque ele está jogando a teu favor também, né? Ele precisa, ou aquilo precisa, de alguma forma, chamar a atenção para dentro também, né? Não saberia dizer, porque aí entra de novo a ideia. Não existe uma fórmula certa ou um manual que te diz assim, falhei com essa palavra, significa tal coisa. Por isso que os livros de interpretação de sonhos, quando eles são fechados, não servem para nada. Né? Não é uma linguagem específica. Não funciona, né? Sonhei com um carro, então... Daí vou lá no livro olhar o que significa cobra, o carro. E de onde alguém tira isso? Como é? Alguém que escreveu, interpretou por... Talvez alguém olhou para os próprios significados e tentou universalizá-los, né? Porque não faz sentido, né? É como um horóscopo sem mapa, por exemplo. Ele é tão generalista que ele não diz nada. Certo. Né? Tão pouco, né? Tão pobre, né? Quando a gente vai fazer... Então, ou qualquer outra linguagem que requer uma participação mais intensa da própria pessoa. De novo, o sonho é o sonhador. Então, como é que eu vou tirar o sonhador da equação para falar de sonho? Eu estou falando de sonho de quem? A gente pode fazer isso com mitologia. A gente pode fazer isso com religião paralela. Tira o objeto, sobra quem? Tira o sujeito, sobra quem? Uau! Tirando o sujeito, sobra os arquétipos, eu diria. A gente conseguiria chegar aí, né? Numa ampla potencial de temas que se expressam em todos os símbolos, né? Como o tema do herói. O herói ele é reconhecível em qualquer época, em qualquer cultura. Né? O médico, né? Ou o curandeiro também é reconhecível. Portanto, esses símbolos eles vão se repaginando conforme. Mas eles existem em essência arquetipicamente. O potencial de produzir esses símbolos já reside em nós. Então, isso é possível de a gente fazer, de falar de uma forma mais generalista. Agora, o teu herói, como ele opera e como funciona, e o que ele tem a ver com a tua vida, é teu. Uau! E assim como todo julgamento é uma confissão, todo sonho também é uma confissão, né, prof? Muito bom isso, hein? Cada um com seu colorido emocional, porque você falar que sonhou com alguém é uma confissão do que tu está alimentando ali no teu inconsciente também, porque, né, a gente escuta muito isso. Sonhei com você, como se fosse alguma coisa sobre mim, mas o inconsciente da própria pessoa está usando eu de símbolo para mostrar aquilo. Mas o sonho é uma confissão das mais íntimas possíveis. Mais íntimas. Inclusive, a gente tem vergonha de contar alguns sonhos, não? Muito. Ou fica tentando colocar eufemismos ali, né? Dar uma maquiada. Por isso é tão importante o registro. Escrever. O hábito de escrever vai te ajudar a se relacionar com ele também. E quanto mais cedo você fizer isso, ou seja, quanto mais for recente a lembrança, melhor. Porque menos a consciência mais objetiva do ego vai tentar colocar ordem.
naquilo. Né? Porque a consciência ela é fabricada, a gente pode dizer assim, para colocar ordem nas coisas. Ela tem como objetivo colocar ordem. E o inconsciente ele é o complemento, ele é a totalidade. Então, ele não precisa de ordem. Aliás, ele não funciona através da ordem. Ele é uma sobreposição de símbolos e imagens o tempo todo. Uau! É daí que a gente tira a ausência, a atemporalidade do inconsciente, por exemplo. Ele tem tudo a todo momento disponível. Nunca se esgota. Nunca se esgota. Nunca acaba. Nunca acaba. E, prof, bom, enfim, quer trazer alguma coisa? Mana, eu ia falar que você falou bastante dos arquétipos e, né, é uma linguagem mais técnica também. Acho que talvez vale dizer que tem a ver com uma pergunta que a gente ia trazer sobre os mitos. Tá. E, né, e o que é um arquétipo e como ele funciona no modo operante de todo dia. O arquétipo é um conceito chave da psicologia analítica e bastante amplo e até difícil, porque ele dá muita margem para interpretações erradas. Né? A primeira interpretação errada é que muitos pensadores que leem Jung de uma forma rasa vão dizer assim, mas como que a gente nasce com os arquétipos dentro da mente? Não existe isso. De fato, não existe isso. Porque não é assim que Jung nunca disse isso. Ele nunca disse que a gente nasce com imagens prontas, fresquinhas ali. Né? O que acontece é que a gente nasce com a potencialidade, como se fosse assim com algumas forminhas que são preenchidas com a nossa história pessoal, mas que ela já tem a dinâmica própria de representar pai, mãe, herói, etc. Nasce sabendo. Nasce com a potência... De saber. Isso, com a potência de criar esses roteiros, né, essas narrativas, mas não com a narrativa pronta. Todo nasce com a página em branco, né? De uma certa forma. Né, ela não é tão em branco por conta disso. Em branco, então, cheia de... com algumas margens, com algumas linhas, exato. A gente poderia dizer assim. Né? E é daí que vem a ideia de um inconsciente coletivo. Ou seja, que todo ser humano, por ser humano, né, tem potencialmente a capacidade de criar e recriar os mesmos símbolos independente da história. E vai seguir um tipo de roteiro se nada for feito. Se não for colocado consciência ali, consciência presume escolha. Né? Inconsciente presume natureza. Né? A natureza de um cão, por exemplo, é seguir um determinado roteiro. Ele questiona pouco a si mesmo. Embora a gente tenha visto que muita coisa está acontecendo, mas ok. Né? Diante da natureza, ele segue um roteiro fechado. O humano talvez seguisse também por muito tempo, se não houver alguma interferência. Né? Há 70 mil anos, de acordo com o Hariri, lá, os Sapiens, né? Ele diz, o cérebro humano é o mesmo. Então, você explicar algo hoje ou há 70 mil anos para esse sujeito, você chegaria, ele conseguiria compreender você. Agora, até chegar nesse formato, digamos assim, muita coisa aconteceu. Né? Muito roteiro, muita vivência. E essa experiência, esse registro, de alguma forma modifica a gente filogeneticamente, ontogeneticamente. Né? Ou seja, tanto por dentro quanto por fora, quanto na constituição biológica, quanto, né, nas possibilidades de construir sociedade. Em que momento da história a gente perdeu essa conexão? Talvez com o iluminismo. Talvez quando a gente colocou a ciência e o racionalismo em primeiro plano, né, quando existe aquele emblema onde a gente diz que Deus está morto. Né? Porque Deus, nesse sentido, não, né, em hipótese alguma estou falando de um ponto de vista metafísico. Eu estou falando de um ponto de vista de onde está o mistério, onde está o além de mim mesmo. Quer dizer, então, que a racionalidade, ela dá conta de tudo. Mas a racionalidade, ela já é tendenciosa pela própria pergunta de pesquisa que faz. A estatística não dá conta, né? Quando a gente faz uma ideia de medida, vou tirar a média do peso, ou das pessoas, ou de idade. Beleza, mas eu não falo de ninguém em específico. E, às vezes, eu nunca vou chegar num objeto que tem aquelas medidas. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo da Von Franz, quando ela diz assim, eu vou empilhar 20 pedras, todas elas têm um peso tal, um tamanho tal, uma altura tal, uma profundidade tal. Aí eu tiro a média, somo todas, divido, etc. Tenho a média. A média da pedra é 3x3 de 5 quilos. Aí eu vou lá olhar minhas pedras, nenhuma delas é essa pedra. Ou seja, a estatística faz isso. Né? Ela apresenta uma realidade que não necessariamente coincide. Mas ela é útil. A questão não é A ou B, é A e B. Né?
Ou seja, precisamos da ciência? Obviamente. É uma ferramenta extremamente importante para a gente. Mas ela não é a única. Foi uma... A gente desassociou, né, do natural, né, do instintivo, talvez, porque quando a gente vai falar dos indígenas, né, eles validam muito o sonho, na verdade, para a maioria, né, deles, o sonho é mais vivo do que quando a gente, de fato, E, de fato, às vezes, né? Então, para algumas linhas, o sonho acontece quando nós estamos acordados e quando a gente dorme, que é a realidade. Também tem essa vista do ponto, né? Falando e ampliando um pouquinho a história do arquétipo, eu ia fazer uma pergunta sobre o que é a experiência psicológica. Eu acho que o arquétipo, a gente pode dizer que é uma experiência psicológica também. Existe, assim, uma experiência psíquica que a gente vive, né? Os simuladores estão aí para nos provar isso. Eu tive recentemente no Parque da NASA, levei minha filha pela primeira vez num simulador, que era uma montanha-russa no céu. E ela e eu também vivi aquilo como uma realidade, eu senti as coisas como se eu estivesse numa montanha-russa do céu. Isso é uma experiência psicológica? Os mitos e os arquétipos, eles vivem dentro disso? Eu gostaria de te responder com uma outra pergunta. O que não é uma experiência psicológica? Everything. Será que a gente consegue se ausentar da psique para ter uma experiência? Porque é isso que a ciência, inclusive, busca, de uma maneira até ingênua, o Jung diz. A gente sempre passa pela nossa subjetividade quando vai observar um fenômeno, né? Então, até por isso que o nosso jeito de perguntar, ele já é tendencioso. Porque ele perpassa... Por que eu faço essa pergunta? E por que não outra pergunta? E quando eu faço essa pergunta, eu já não estou sugestionando, muitas vezes, o ambiente. Claro que eu tento ter controle das variáveis para ter uma resposta neutra, o máximo possível, mas é o máximo possível. Né? Certo. Então, a mesma coisa acontece em qualquer experiência vivida. Ela está sempre repaginada, colorida, com a nossa aquarela pessoal de tons. Então, os teus tons estão lá nesse simulador. Né? Você vai, de algum jeito, há uma comparação interna e externa com aquilo que está acontecendo. Né? O mesmo acontece nos sonhos, o mesmo acontece na tua vida diária. Mas sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a tua pergunta ela também quer trazer um marcador de diferenciar o que é uma experiência luminosa, talvez. O que é uma experiência de grande impacto interna para uma externa. Luminoso. É a linguagem do psique também, né? Inclusive, a possibilidade de experienciar algo divino está aqui dentro na psique também, né? Então, com certeza. Primeiro que o Jung ele começa a trazer como uma das tônicas o estudo dos mitos e das religiões comparadas, porque é uma das coisas mais universais que tem também, além da sexualidade e sobrevivência. Então ele vê que em toda cultura e época, esse tipo de construção criativa sempre existiu, de uma forma ou de outra. E elas são similares em muitos aspectos. E por conta disso, ele começou a entender que... como é que pode, né? Então, a possibilidade de a gente vivenciar praticamente qualquer experiência fora de nós, ela nasce ou é coincidente com a possibilidade dela estar dentro de nós. Então, a gente tem os arquétipos aí como um guia, uma possibilidade de vivenciar algo fora. Então, para que serve um mito? Para te dizer como já foi. Como já foi. Para te não fazer as mesmas coisas. Inclusive, qual vai ser o prognóstico se você continuar identificado com aquilo. Assim também os contos de fadas, assim também os teus sonhos. Né? A gente fala de sonho premonitório, a gente pode falar de um sonho premonitório clássico, que é realmente, né, sonhar com alguém, encontrar alguém na rua. Ok. Né? Mas a gente pode também falar de sonhar que eu vou falhar num determinado projeto e, de repente, isso é um aviso de que eu posso não estar me empenhando suficientemente nele. Me preparar melhor. Me preparar melhor? Ou, senão, eu posso deixar o roteiro acontecer. É uma conversa com aquela parte que eu não sei minha, que aí a gente entra no mundo das sombras. Adoro, mas de um ponto de vista da psicologia analítica,
Eu também penso que a sombra não necessariamente é algo ruim, é algo que você não sabe sobre você mesmo. Portanto, a sombra também vive e mora ali no inconsciente, correto? Por isso que é maior do que a gente. Por isso que ela é maior do que a gente sempre. Como é que a gente se relaciona com esse mundo das sombras, assim? Ou por esse olhar, né, de quem talvez não esteja tão consciente, assim, da parte inconsciente sua. Não estamos nunca da parte inconsciente nossa consciente. A gente faz um baita esforço para se relacionar com isso, né? A sombra é um conceito dentro da psicologia analítica que é quase que fosse um ego paralelo. O ego do inconsciente, talvez, se a gente fosse brincar um pouco com o conceito. Olha. Mas é um emissário, é uma forma desse inconsciente se personificar como tudo aquilo que nos falta, ou tudo aquilo que nos foi rejeitado, reprimido, ausente, desejoso. Então, incorpora num personagem psicológico chamado pelo Jung de sombra. Só que essa sombra pessoal, né, ela se liga, né, como a gente estava falando, a gente vive algo psíquico através dos arquétipos. Então, ela se liga a uma sombra coletiva. Então, ela se liga a um arquétipo de sombra. E o arquétipo de sombra é o arquétipo do mal. É o arquétipo da rejeição da humanidade. Né? Ao menos o que foi mostrado pra gente. Potencialmente é isso. Então, além de ela ter potencial criativo, claro, além de ela complementar coisas nossas que estariam ausentes hoje, por exemplo, a sombra de um masculino unilateral, excessivo, é o feminino. Então, ele é mau? Não. Ele é diferente. Ele é não visto, não acolhido, não entendido. E o que a gente faz com aquilo que não é compreendido, entendido? A gente faz o que o machismo fez até agora. Por exemplo, né? Elimina, tenta dominar, escraviza, sei lá, um monte de coisa. Exclui, ignora. Ou endeusa, só que também de uma maneira excessiva. Também de uma forma que fica daí submisso. Enfim, né? É muitas possibilidades para a gente visualizar, mas é apenas para a gente começar a entender que a sombra, enquanto um componente psicológico, ela não é necessariamente mal. Ela é aquilo que foi rejeitado, que precisa ser redimido em nós. Em algum momento da vida. Em algum momento da vida. Claro, pode ser que a gente nunca faça isso. Mas ela vem mesmo assim. Ela vem mesmo assim. Ela vem através de uma pessoa que você não gosta, através de um julgamento que você faz, ou você, de repente, cruza com alguém que te afeta, afetar que eu digo, te atravessa de alguma forma, você também está se relacionando com as suas sombras. Os meus assuntos, por exemplo, não vivido, de uma gravidez não aceita, pode vir depois com as minhas relações, que alguém que vive a mesma coisa que eu, de repente eu estou conectada com aquela pessoa e não sei de onde vem do meu conteúdo rejeitado, manifestado naquela, num todo dia, assim, né? Inclusive, essa poderia ser uma das tuas perguntas de pesquisa se você fosse uma cientista. Olha. Né? E não que você não seja, quero dizer assim, num sou do inconsciente. Né? Ou seja... Mas pode conduzir um estudo isso, né? Exato. Essa curiosidade ou esse material psíquico que você, de repente, acha... Não, mas eu estou sendo super objetivo aqui. Não estou. Não estou. Olha como o inconsciente ele fica participando nas lacunas da consciência. O tempo todo, o tempo todo. Né? E, claro, algo não vivido a gente encontra como destino, como dizia o Jung. Né? Certo. Por quê? Porque é óbvio que eu vou destacar esses elementos da realidade. Porque eles me chamam a atenção, eu me encontro com eles o tempo todo, só que eu não os reconheço. E se eu ignoro, ele se volta num padrão vestido diferente. Ele se rearranja, uma nova imagem de um mesmo símbolo. Né? E muitas vezes ele vai se tornando pior. Porque cada vez que eu ignoro algo, por exemplo, quando a gente ignora uma doença, o que acontece com ela? Ela deixa de existir? Cresce. Ela cresce. Claro, porque eu não estou operando sobre ela. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Se eu estou com pressão alta, se eu estou com diabetes, se eu estou com qualquer... Né? Eu preciso restaurar um mínimo de equilíbrio. E esse equilíbrio não é atacar, é tentar entender o funcionamento e a minha relação com aquilo. Né? Então, a gente pode dizer que a sombra, no caso da arte, tem vários artistas, enfim, que precisam do vazio, da angústia, né, da carência, da rejeição, para criar algo. Tá. Onde isso faz sentido? Você está trazendo o vazio, a carência e o sofrimento como sombrio em si. E não, eles não são sombrios em si. Né? Eles são da natureza humana. O que seria sombrio de um artista é, de repente, algo que ele nega nele mesmo ou rejeitou nele mesmo e que daí pode acionar, pode ser vivenciado como angustiante
E aí sim, isso pode ser expresso nessa obra de arte. Né? Só que a gente precisaria investigar que símbolo está lá. Que elemento é esse que apareceu? Exato. E também pode ser interessante porque, pelo que abrindo esse campo, né, de informação sobre sombra, a gente se ilumina mesmo no escuro, né? Porque como que eu também vou saber de mim se eu não considero aquilo que está por vir ou aquilo que pode se manifestar a qualquer momento? Você falou um pouquinho de masculino e feminino, queria trazer também, né, o conceito do masculino e feminino dentro da psicologia analítica, da linha que a gente está puxando aqui, é chamado de ânima e ânimos, que é também um jeito da gente falar de alma e de espírito, né, daquilo que te anima e daquilo que te direciona. Queria abrir um pouquinho, falar um pouquinho disso. Talvez ânima e ânimos fica um pouco mais complexo, mas feminino e masculino todo mundo entende. Então, eu que sou mulher, ou você que vai assistir, que é homem, como que você acende esse ânimos em mim e como que eu acendo a ânima em alguém que é do sexo oposto? Então, esse é um assunto super complexo mesmo. Ainda mais porque a gente está revisando, olhando, né, como socialmente a gente entende masculino e feminino o tempo todo. Só que, do ponto de vista da história da psique, masculino e feminino é um fenômeno psíquico. É um fenômeno. Né? Não importa que nome eu dê para ele, o fenômeno continua lá. Não importa que nome eu dê para a sexualidade, o fenômeno continua lá. Ele pode se desdobrar e se manifestar de muitas outras formas. Eu posso reconhecê-lo em outros aspectos. Mas eu quero trazer essa ressalva para a gente não entender masculino e feminino como entidades absolutas colocadas sobre o corpo. Não é sobre isso. Né? Masculino, o ânimos para Jung seria um componente complementar de uma psique que se entende, que se identifica, então, como feminina. Então, uma consciência feminina ou de tonalidade feminina, ela é complementada no inconsciente por uma tonalidade masculina que o Jung deu o nome de ânimos. E o inverso seria o nome de ânima, né? Ou seja, uma tonalidade na consciência feminina, a masculina, de que é complementada por um inconsciente feminino. Eu não sou mulher, eu estou mulher. Acho que é difícil isso, né? Eu acho que você é mulher e você se identifica na consciência como mulher e, portanto, o que vem do inconsciente enquanto complementariedade é um masculino. É uma tônica masculina. Né? A gente pode falar de yin yang, a gente pode falar de uma potência mais receptiva e ativa, né? Sem que isso necessariamente... É óbvio que a gente tem mulheres e femininos ativos. Evidentemente que sim. Né? Não é, de novo, não é sobre isso. Mas é sobre o foco é a complementariedade. E o inconsciente ele vai se manifestando como personagens. Por quê? Porque é assim que a nossa linguagem, nosso entendimento hoje funciona. Né? Há 70 mil anos funciona do mesmo modo. Que é... quando eu preciso me relacionar com o inconsciente, eu digo sempre assim, eu brinco com a seguinte ideia. Ele manda emissários, ele manda diplomatas. Né? E um dos diplomatas é uma entidade feminina, no homem, por exemplo, né? Ou na consciência mais masculina, que vai mostrar para ele, ou vai, de alguma maneira, interrogá-lo de que feminino ele precisa se complementar. Né? Só que são várias outras complementariedades possíveis, essa é uma delas. Sim. Né? A ânima também é tida como arquétipo da vida. Né? O grande pulso também, né? O sopro, aquilo que me dá ânima, que anima o meu espírito. Isso. Por isso começa a vir o conceito de alma em paralelo à ânima, muitas vezes, né? E aí a gente faz confusão, porque a obra do Jung ela não é uma obra linear, ele não tentou sistematizar muito. Inclusive, ele era meio inimigo das sistematizações das coisas. Né? Ele sempre dizia assim, um símbolo, se eu vou sistematizá-lo, eu mato. Eu mato porque daí eu estou fazendo igual um livro de sonhos. Eu estou dando um significado prévio a um fenômeno que é essencialmente amplo. Do tipo, sonhei com uma escada. Se eu olhar para aquele símbolo, eu vou matar também todo o contexto. Se você simplesmente disser assim, se eu sonho com escada é subir, mas não é descer, ou não é trabalhar, ou não é degraus, ou não é... Não sei quantas coisas que escada pode ser. Se eu reduzo o símbolo. Se eu reduzo o símbolo para um único significado. Se eu reduzo a ânima para uma única possibilidade de significado, eu nem sei o que ela é. Né? Então, é isso que ele evita. Mas é claro que ele traz alguns norteadores. Então, o fato de ser um arquétipo da vida e que se repete na humanidade como um arquétipo da vida, e isso reaparece muitas vezes, bom, isso é um dado.
Né? E é por isso que a gente consegue chamar de ânima. E ânimos como, muitas vezes, relacionado a significado e direção. Né? Então, é um outro dado. Sim. E, de alguma forma, esses grandes pensadores nos ajudaram a nos entender e nos investigar, trazendo esses conceitos profundos e complexos e colocando no nosso dia a dia também, né? Trazendo, porque também tem um conhecimento vertical e tem um conhecimento horizontal. Estamos no Ocidente, esses pensadores ocidentais, porque também tem pensadores, né, orientais que verticalizam um pouco mais a percepção e o mundo das coisas. Mas duas perguntas que são pautas, não são perguntas, que é consciência e ego. Eu ia perguntar sobre o ego, porque o ego parece ser um grande vilão, às vezes. E, né, pessoa egocêntrica, ou isso, ou aquilo, ou usa o ego mal colocado. Quanto, na verdade, é ele que nos estrutura enquanto ser humano, também penso. Eu ia te perguntar, para quem que o ego responde e como é que funciona esse mecanismo de realidade do ego? Bem trabalhado, né? Numa situação de liderança, quem não tem o ego bem trabalhado... E é maravilhoso, né, você trazer o ego para a pauta, porque na psicologia analítica, uma das beldades, eu diria assim, uma das pérolas da psicologia, o ouro dela, é que assim, a possibilidade de desenvolvimento da consciência o tempo todo. Ela resguarda essa possibilidade de que a psique, ela o tempo todo pode se desenvolver, rumo a uma maior totalidade ou integralidade de si mesmo. O ego, claro, é o aparelho, o mecanismo, o agente que direciona a experiência para isso. Pode fazer isso ou pode não fazer. Né? Uma vez que temos dois sistemas, existe uma realidade interna que funciona também, que é uma inteligência paralela, ela o tempo todo também quer, de alguma maneira, surgir para a vida. Pode ser chamado de intuição? A intuição é o canal pelo qual, é um dos canais pelo qual o ego pode acessar essa via, né? Mas a gente pode chamar de self. Né? O self, então, que seria o arquétipo da centralidade, da totalidade, né? O grande orquestrador da vida, interna e externa, é para quem o ego presta contas. Só que ele não sabe disso. Quando ele passa a saber disso, aí ele começa a favorecer o processo de desenvolvimento dele mesmo. Quando ele só acredita que os próprios desejos vinculados à sobrevivência, aos ganhos pessoais, que a vida só é reduzida a isso, aí a gente tem um ego que rompeu com o inconsciente, que é o que a gente vê na ciência hoje, não é na ciência, perdão. A gente vê hoje na sociedade que colocou tudo, investiu tudo no intelectual, na racionalidade excessiva, e negou para as sombras, né, usando o termo que você já trouxe, e reservou para as sombras todo o resto. Porque o fenômeno psíquico não deixa de existir porque a gente nega ele. Super. Né? Ele continua lá. Será que eu posso dizer, então, que o ego responde para a consciência que está do lado de fora do iceberg ali, assim como o self responde para o inconsciente? O self, ele é inconsciente e consciência. Ele é a totalidade mesmo. Ele é onde ele achar que faz sentido ele... se manifestar. A gente costuma dizer assim, o ego é filho do self. O ego é filho do self. Né? Então, ele é um emissário, é um dos emissários, só que é o emissário que ficou com... Ele é o Prometeu, né? Que roubou ele roubou o fogo dos deuses, ou seja, ele trouxe do mundo interno a possibilidade de entender a si mesmo e a própria experiência que vive. O ego. O ego. Ele carrega, mas ele não é em si a consciência. Então, atrás de uma atitude egocêntrica tem um desejo não atendido? Ali um impulso que vem de dentro, porque o ego recebe esse impulso de dentro pelo self, digamos, que é filho do self. O self, ele constela assuntos maiores, um arcano maior, digamos. Tá. E aí ele passa para o ego. Mas o ego é que tem que dar conta aqui na vida nossa, que fora de conseguir resolver ou não as coisas, né? Porque o ego vai ter uma negociação para ver se é possível, se não é possível, porque às vezes não é acessível também. Eu tenho um grande pulso interno de atravessar o oceano agora. Mas daí o meu ego vai dizer,
calma lá. Você tem tua filha para buscar na escola. Mas o teu egocentrismo talvez eu falava, porque é diferente, ego Exato. de egocentrismo. Se né? você faz essas ressalvas, que bom, né? Eu não posso ir agora. Por quê? Porque eu tenho a filha para buscar, porque eu tenho inúmeros componentes para dialogar. Tenho participação do meu consciente nisso. Claro, tem. Porque ele pode também me cegar e fazer eu atravessar o oceano. O self? O ego. O ego, claro. O egocentrismo, como você colocou, é isso. Né? É entender que o mundo está ao seu dispor. Comprar sem poder pagar, Por exemplo. por exemplo. É viver uma vida onde tudo deve ser feito para satisfazer a si mesmo. Eu É um sou hedonismo, Eu né? sou o centro, né? Já diz a palavra, né? E é muito interessante porque, de uma certa forma, é benéfico até um dado momento a gente colocá-lo como centro para estruturá-lo. Né? Não da maneira exagerada, claro. Mas a estruturação de ego ela vem daí, de uma sensação de pertencimento, de que eu sou vitorioso, de que eu conquisto, que eu consigo, que eu posso, etc. Super importante. Mas também tem que chegar um momento onde, ok, agora que eu construí bem as bases, está na hora de eu poder questionar isso. Me Questionar arriscar esse um centro, pouco, né? mudar o centramento. Mudar. Né? E é onde eu começo a ter o tal despertar para olhar para dentro. É o desafio, né? E isso começa com os incômodos. Não começa num lugar confortável, né, gente? Não. Não, toda a nossa investigação parte de um desconforto também. E é interessante que quando você se pega desconfortável numa situação, numa relação, numa conversa, o desconforto, é muito interessante ver de onde vem esse desconforto, porque às vezes é um trabalho, é um conteúdo nosso não trabalhado que faz ter um desconforto de uma situação que às vezes nem estaria tanto, né? Mas o meu desconforto com aquele tema faz eu me perder também na fila do açaí. Né? É quando o Pedro fala de Paulo. Quando o Mas Pedro ele fala sabe, de né? Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Exato. Criatividade, prof. Meu, sem querer já foram 48 minutos. Mas querendo. trazendo a Transcriativa para cá, né? Transcriativa é um canal, uma comunidade também que eu participo e a gente investiga a criatividade por todas as nossas relações. Assim como o Jung foi através da pesquisa do inconsciente em todos os lugares que ele estudou, a gente investiga a criatividade também como moeda de troca. Então, e você falou um pouco aqui do inconsciente, da criatividade morar nesse lugar. Queria ampliar, porque é um tema importante para a gente perceber qual é essa postura criativa nossa. Para eu ter um tiquinho de possibilidade de ter uma postura criativa, eu preciso necessariamente levar em conta a desordem do inconsciente, correto? Claro. Primeiro, que para criar a gente precisa de opostos. De outro olhar, Com outra certeza. opinião. Eu acho que Senão Nício não da tem Silveira criação. percebeu isso perfeitamente. Perfeitamente. Precisamos de opostos. E os opostos que já estão dados dentro de nós os dois sistemas, consciente e inconsciente. Eles são opostos, eles tensionam entre si porque um complementa o outro. E um está o tempo todo tentando corrigir a miopia, né? A gente vive uma miopia porque a gente fica tentando carregar a vida para uma determinada direção. E o inconsciente diz assim, pera, quando você leva para lá, você esquece de todo o resto. Deixa eu te mostrar todo o resto. Então ele fica corrigindo o tempo todo. E essas oposições, se a gente conseguir olhar para elas, aí surge a criatividade. Uau, é tipo um caminho onde um encontra o outro. Um encontra o outro. Tipo quando o círculo se encontra naquele... Todo símbolo é uma criação. Né? Porque ele é uma possibilidade de apaziguamento e de síntese ao mesmo tempo. E uma nova possibilidade de atuar. Uau. Nos três, é um 3 em 1 ali. Né? Então, quando a gente faz qualquer tipo de conexão com o mundo interno, algo se cria. Que lindo. A criatividade, então, ela pode ser o encontro teu com outros olhares sobre a mesma coisa. E... No Kybalion, né? A gente tem lá a lei do gênero. O Kybalion, que são as leis herméticas. É uma síntese das leis herméticas, escrito lá pelos 3 iniciados, né? Um livro de 1908. Ele tentou sintetizar em 7 leis, e uma das leis ele coloca a lei do gênero.
Claro que a lei do gênero, do jeito que é uma linguagem de 1908, né? Claro. Mas escrito por um iniciado 3 vezes. É fato de que ele estava dizendo assim, um próton e um elétron, um positivo e um negativo. Ou seja, o encontro de opostos é necessário para que haja qualquer tipo de criação. É isso que ele coloca lá na lei de gênero. Que não é nada diferente do que a gente está falando o tempo todo. E a sincronicidade, que também é um outro conceito muito ampliado, né, pelo Jung também, pode-se dizer, então, que é a partir do encontro dos mundos, a sincronicidade, aquilo que eu estou imaginando dentro, de repente eu encontro fora. É o mundo de dentro com o mundo de fora. Que também é um choque criativo isso, né? Porque você... Dá, inclusive, a sensação de que você criou, que você foi o causador. Né? De que Mas isso a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque assim... Para não achar que você tem o poder da manifestação total. Você sabe que a magia da simpatia é muito por esse viés de raciocínio. Né? De que o fato de eu ter encontrado fora, justamente quando eu estava sentindo algo dentro, causou magicamente aquilo lá fora. E aí eu passo a funcionar, né? Muitas das magias de simpatia, então eu preciso colocar na terra determinados ingredientes para que ela se torne fértil. Então eu preciso fazer sacrifícios, nutri-la, etc. Claro, sim. Né? Mas a gente precisa olhar para a sincronicidade como um outro movimento. Ele é a coincidência de significado, de dentro e fora. Ele não é a criação. Né? Porque os significados, a possibilidade de oferta de símbolos no mundo externo é gigante. Enorme. Então, e sinal e símbolo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Já vou chegar lá. Desculpa. Imagina. A ideia, então, é que tudo se centra na palavra significado. Sincronicidade é quando um significado também é visto lá fora e coincide no tempo e no espaço. E aí está lá. Né? Se causou ou não, aí é um departamento que a psicologia analítica não vai conseguir responder. Sim, não para agora, né? Vamos se ater a outras. Tá? Sinal e símbolo foi uma maneira que Jung conseguiu trazer para a gente para diferenciar que um determinado elemento pode ser simbólico ou não, pode ser simplesmente um significado pronto. Significado pronto é sinal. Então, quando eu vejo uma placa de trânsito, eu sei que é para virar para a direita ou para a esquerda ou é proibido estacionar. Aquilo é um sinal. Né? Não tem outra finalidade, nem outro significado. Não cabe interpretação. É aquilo. A letra A é a letra A. Porém, todo sinal pode se transformar num símbolo quando eu consigo enxergar algo além. Ao relacionar-se. Ao relacionar-se. Se eu tenho a mesma placa de trânsito, por exemplo, pare, num sonho, eu posso entender esse pare. Será que trânsito interno que precisa fazer uma parada? Entende? Entendo. Então, ele não tem um único significado a partir dali. E até na rua, se daí você olha para uma placa de pare e de repente você estava imerso dentro de você e olha para aquilo como... Nossa, estava com a cabeça baixa, olhei para esse sinal, aquilo me respondeu algo, me relacionei com aquilo me produziu um insight. Bom, daí eu estou olhando para um sinal de forma simbólica. Sim. Esse é um jeito, né? O Jung vai chamar isso de vida simbólica, que é quando você desenvolve um jeito de entender o mundo, as coisas, né? Que o dentro e o fora muito se relacionam. Sim. É um tarô, né? Existe um tarô na vida. Por exemplo, a nossa bandeira, falando né, do recente... país, né? É um sinal, digamos assim, de um país que foi... um sinal... É um sinal que em determinado momento foi tentado... As pessoas se apossaram dessa bandeira e se tornou um símbolo, praticamente, de algo que outra parte do país começou a repugnar. Puxa... olhar como símbolo e como sinal... né? As duas coisas. Algo que é porque coletivo. É um sinal quando a gente diz assim, representa o Brasil. Sim. Isso é um sinal. É um sinal. Ponto. Né? Representa o verde, as matas, etc. Coube alguma interpretação, mas continua sendo um sinal. Porque é fixo. Sim. Agora, sim, você está certa. Quando alguém se apropria disso, né, para dizer que isto representa um determinado grupo de pessoas, e somente esse grupo de pessoas, né, bom, além disso, deveria ser crime, como já é na Alemanha. Porque se apropriou de algo coletivo. Na Alemanha, o nazismo também tentou fazer a mesma coisa. Exatamente. E isso se criou uma lei para proibir que partidos fizessem a mesma coisa. Né? Que não deveria ser diferente, mas, enfim, ainda não aconteceu. De qualquer maneira, representa esse grupo de pessoas porque eles assim se autodeclararam. Mas
Cabe interpretação? Não sei se cabe, porque eles se apropriaram do sinal para dizer que esse sinal é só aquilo. Eles não estão subjetivando isso. Né? Agora, para a gente que interroga a bandeira de um outro jeito, ou seja, o que é pátria, o que é pertencimento, aí a gente está olhando para a bandeira como símbolo. É mais profundo, né? Um mergulho mais profundo. Uau! Não, eu tenho uma última pergunta, assim, uma última pauta para a gente ir caminhando também e para deixar o prof tomar um pouco de água, porque a gente está devorando o inconsciente, né? Ao mergulhar no inconsciente, se afoga e morre, né? Porque, mas um tema que a gente se relacionou bastante nas últimas aulas que você trouxe foi sobre o desapaixonamento. E o apaixonamento, e aí falando um pouquinho de paixão também, né? Que é algo que mexe com as estruturas de ser humano. É possível confiar em alguém apaixonado, prof, segundo a psicologia analítica, mas só como que acontece como que acontece o apaixonamento dentro da gente, assim, falar um pouquinho, né? Da gente projetar e olhar aquilo que a gente quer olhar, de repente, aquela paixão à primeira vista existe, isso funciona? Sobre o tema, assim, queria... Paixão à primeira vista existe? Com tu certeza. Nunca se apaixonou à primeira vista? Não, já, mas eu não sei se... Costas. Uma pessoa de costas. A gente começa só com uma palavra em anexo, que é projeção. Projeção. Paixão, projeção. Paixão, projeção. É um conteúdo interno que engatou e vestiu aquela pessoa, envolveu aquela pessoa, então você não está nem olhando para aquela pessoa, para aquela situação direito. Né? Então, eu vou dizer assim, para a gente se encontrar, é preciso se perder. Certo. E aí a paixão tem essa função dentro da gente. A paixão, eu não diria assim se é doença, é isso, é aquilo. Ela é necessária. Né? Ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Também, né? Isso, para o nosso desenvolvimento, é necessária para que a gente consiga desconstruir algumas ingenuidades, né? Para a gente descobrir a gente mesmo no processo. Porque uma projeção ela não é feita num objeto vazio. Ela é feita num objeto que coincide algumas coisas. Tem algo de sincronístico lá. Né? Mas também tem outras coisas que são só internas. Então, fazer essas diferenciações posteriormente vai ser muito saudável para o seu desenvolvimento. Então, apaixonar-se e desapaixonar-se é a sístole e a diástole de uma tomada de consciência. Sim. Eu acho que um belo exemplo de projeção é quando, por exemplo, você está vendo uma obra de arte num museu, um quadro que você adora, A Noite Estrelada de Van Gogh, quem nunca? E aí você está vendo e você tem uma história com aquele quadro, você fica ali um tempo ali na frente olhando, lembrando da tua história, lembrando dos momentos que aqueles símbolos e sinais vieram em você. De repente, aparece o Van Gogh ao lado. E aí você está se relacionando amorosamente, afetivamente com toda aquela lembrança. E aí o Van Gogh, o que é o autor, né? Aí ele aparece do lado, eu olho para ele e projeto tudo aquilo que a obra dele me fez de bom nele. Mas ele não tem nada a ver com aquilo. Não é um bom exemplo de projeção? A gente costuma, né? De repente aparece um rostinho bonito na sua frente. E aí você tem várias faltas e várias coisas que você já está trabalhando em você. E aí aquele rostinho bonito parece que supre tudo aquilo que tu vem tentando há muito tempo. Daí, mas não é qualquer rostinho bonito. Não, né? É aquele. É aquele que te ativa esses aquele que gatilhos. Te atinge. Atinge também, né? Aquela flechada. E também, em um desapaixonamento, também tem a mesma velocidade para acontecer como um apaixonamento. Tem um tempo entre um e outro? A ciência fala sobre isso, mas eu vou falar pela ciência da psicologia analítica que diz o tempo é o tempo do inconsciente. Que não é o tempo da tomada de consciência. Que não tem tempo. Que não tem tempo. Pode ser uma vida toda. A repetição do contato e da experiência, ela vai possibilitando cada vez mais o surgimento do descompasso entre a imagem interna e a imagem externa. Então, é óbvio que uma certa frequência é muito provável que vai fazer com que esse desapaixonamento, essa identidade absoluta com o objeto, diminua. Né? Então, uma paixão mais platônica, a duração tende a ser muito maior. Sim. Até porque desejo é a falta de, mas isso é tema para outro episódio. Eu queria agradecer assim, pela transfusão de consciência que você nos traz e que você também entrega por onde você passa
Manu, Eu te queria agradecer pedir também. uma última coisa para quem está nos ouvindo e assistindo, enfim, e quem se interessa, né, pelo assunto. Se tu pode indicar, de repente, uma iniciação, tipo algum livro, algum filme, para quem tá a fim Livro, de filme, podcast, assim, despertar seria as 3 perguntas sobre finais. Tá. didaticamente, assim, para começar, né? Tá bom. Bom, eu gosto muito de um livro chamado O Mapa da Alma, do Moronstein, né, que é um junguiano que já foi presidente aí da Associação Internacional de Psicologia Analítica. Eu acho que ele é muito didático, ao mesmo tempo ele consegue fazer uma coisa progressiva assim, sobre os conceitos principais para a gente estudar Jung. E depois disso, aí, claro, né, pode navegar por outras obras. Gosto muito dele como introdutório. Né? A Memórias e Sonhos e Reflexões do Jung dá uma boa ideia de um Jung, assim, como é que ele fez a trajetória na obra. Dimensão, né? Uma dimensão. né? E O Homem e Seus Símbolos é um livro que o próprio Jung encabeçou, mas não escreveu sozinho, para ser introdutório. Então, essas 3 obras acho que vale muito a pena dar uma olhada. E é Tem interessante ler a biografia, às vezes, antes, né, caso a pessoa tenha, para conseguir mais ou menos Mas entender Memórias e criar. Sonhos... É uma biografia E reflexões. e reflexões, mas assim, se quer ler uma biografia mesmo do Jung, eu gosto muito da D. Blair, não lembro bem o nome, que é só Jung. São 2 volumes. É muito bom essa biografia. Tem um filme também sobre... Um Método Perigoso? Um método perigoso. Ou Ponto de Mutação, né? Ponto de Mutação eu acho maravilhoso, né? Mindwalk tem aí no YouTube, legendado até, porque ele é muito antigo já. Faz a gente refletir muito sobre ciência, né? A filosofia, a física e o poeta. É o poeta, a física e o político, aliás. Sim. São as funções ali dialogando, Do né? mecanicista e do energético também, né? Da postura. É muito bom, né? E podcast, você curte, prof? Eu gosto muito de um podcast. Mas- Eu gosto muito de um podcast chamado This Jungian Life, só que ele é em inglês. Mas é muito bom porque são 2 analistas conversando e no final eles interpretam um sonho sempre. Certo. Então, eu indicaria isso. Iha, muito obrigada. Se você gostou, dá um like nesse canal, ativa o sininho para receber notificação. Eu sempre quis falar isso. Mas esse foi mais um relacionar-se com o mundo dos sonhos, mas um relacionar-se também com um conteúdo que vai ser relevante para você quando você resolver se conhecer. Dá para passar uma vida também como sem isso. Então, grata, Manu, Grato pela também. presença de espírito, grata, prof, também pela presença de espírito criativa e psicológica que você nos traz. E eu...